Como a alma vê o corpo, existe uma abrangência, um limite distancial em que o corpo astral, confundido já com alma, porque a alma ela é binária, assim como o corpo possui seu vital, o astral possui o entorno mental. Até onde um ser humano físico estende seus braços, nos limites desse esticar, temos o aura astral e mental. Essa é sua bolha individual. Tanto que na língua hispânica define muito bem a palavra manos com manas, mente. Algumas etnias definem iniciaticamente, de forma excelente, o conhecimento oculto. A voz do povo é a voz de Deus. Apesar de não entender muitas vezes a sua tradução do que diz. Mas sábio é o dito popular. Cerca de até 5 metros de distância, a alma, que é o astral e o mental, tem ainda um campo visual com o corpo físico, seja vivos ou sejam mortos. Eles têm esse campo visual, mesmo quando o elemental chamado anjo da morte vem e desconecta o fio da vida. Quanto mais próximo do corpo, mais visibilidade. Quanto mais distante, mais o plano físico vai ficando para trás. Para trás como? Em frequência. Porque o magnetismo do corpo já não te puxa. Ele não te alcança. E nele jogar magnetismo, porque é um corpo biológico vivo, que também produz sua própria energia, ele acaba mostrando a sua imagem como guia, como orientação para que esse corpo astral possa vir, se aproximar. Isso acontece também com os ditos finados, falecidos. Eles tentam entrar. Por quê? Porque a alma se encaixa no corpo por frestas atômicas. Assim como aquele exemplo do copo com areia, brita, água, gás e luz transpondo o copo, os estados da matéria. Então se encaixa perfeitamente bem, até mesmo num conceito científico. O que acontece? A primeira fase, tanto de um projetista, ou quanto aquele que já está definitivamente no plano astral, verá, é a fase do som sem forma. Por exemplo, você está projetado ou desencarnado, você verá os vivos apenas identificando-os pelo som de sua voz lá no físico. Também pela voz de seus pensamentos, porque o pensamento tem som. E pela imagem de suas emoções. A segunda etapa é a etapa som e vapor, como você vê mais ou menos nessa figura aqui que eu represento. Já mais próximo da realidade física, aí vem a questão do apego que te proporciona isso, mas você vai estar vendo o plano físico. Então, por exemplo, agora você vai ver um corpo denso, com carne e ossos, dentro o corpo astral, porque o astral, vê o físico e vê o etérico. O físico, sendo a última coisa, não consegue ver nem mesmo o seu etérico, sua vitalidade para ver como está funcionando. Muito menos o astral, que é um corpo emocional, tetradimensional. Muito menos um mental, que é pentadimensional. Depois temos o hexa, hepta e octa, que seria Atman por último, que nem é um conceito de corpo, Bud também.
Então o que que acontece? O apego, a concepção de que dentro de sua mente, e mente não é cérebro, a mente racional, o corpo mental, se o conceito for que o objetivo é aqui, plano físico, sua consciência está, podemos dizer, presa a essa realidade. Então toda a sua referência você vai levar daqui para você ser real. Já a pessoa que vibra mais, que já subiu nas escalas de iluminação, de iniciação, e consegue conceber plano físico com a sua importância e também o plano anímico, o plano da alma, esse verá corpo mais rarefeito e alma com mais efeito. Aquele ser que subiu nas escalas até a compreensão espiritual, ele começa a deixar para trás. Então veja bem, deixa para trás alma e corpo, mesmo ainda os tendo. Por quê? É um efeito contrário, é um efeito inverso. Quanto mais consciência, menos interesse pela densidade, porque já aprendeu o sentido de densidade. Pode viver nela livremente, sem problemas, mas com a consciência focada no espírito. Então, o que se usa da influência, que no espiritismo se chama espiritual, está um pouco equivocado, mas eles assim colocaram em boa intenção, que pelo menos passaram essas verdades para o povo da forma mais amável possível. Esses seres mal intencionados, como desencarnados, que porventura tinham uma certa consciência, mas mal usam a consciência, isso também procede, se tornaram decididamente perdidos, ou magos escuros. Seria a polaridade negativa, ou, vamos dizer, sem utilidade coletiva, humana, sem humanismo dentro da magia. Eles conseguem ver sua forma, sua alma, e ler na sua alma suas emoções, seus pensamentos, mesmo dentro do corpo. Então o corpo não está te protegendo. Esses oportunistas vão dar um jeito de entrar em contato, em acesso direto com as suas ações de corpo físico, sua vitalidade, que pode virar para eles utilidade, né, substância, até alimento. Se vê nos casos de ovoidização, vampirização e licantropia extrafísica, em que o ser literalmente toma o formato da sua esfera interna, dita na parapsicologia. Então todas essas coisas se encaixam no final, e vocês estão, acredito, entendendo o meu preâmbulo. Esse ser, ele conseguindo te ouvir, te ver em todas as suas partes, mas apenas do nível que ele está, se ele está num nível de quarta dimensão, ele vê da quarta dimensão para baixo. É como o satélite vê de cima para baixo e nós não vemos o satélite lá em cima. Mas ele vê, o satélite ele vê, se a câmera estiver voltada para a Terra, apenas a Terra, apesar de estar acima dela. Se ele estiver num plano mental, no caso do Mago Negro, o mental inferior, onde tem os raciocínios, né? Inclusive crime organizado é uma característica bem racional, intelectiva dentro do crime. Ele vai estar lhe vendo e vai poder manipular, porque você não vê ele e ele lhe vê. Acontece com o seu corpo também.
Então os inconscientes estão vendo seu corpo e sua alma. Quanto mais consciência, gera um desinteresse por estar policiando ou espiando a vida alheia. A pessoa segue, a consciência te abre portas, então tu quer seguir, tu se sente livre. E nisso da gente se exteriorizar, por não ter gravidade, o que acontece? Há tudo o seu oposto. O oposto de gravidade é antigravidade. Se gravidade te puxa, o que a antigravidade pode te fazer? Te empurrar, que vai dar a sensação de flutuar, de voar. Essa é a causa do porquê você voa nos sonhos, sejam lúcidos ou não. Porque os outros planos são mais rarefeitos, mais sutis, como as camadas mais superiores da atmosfera, em que o ar ele não é nem respirável, de tão rarefeito. Tanto que o avião, em certas camadas muito altas, o avião ele pode planar. Se ele quiser poupar combustível, pode desligar os motores e depois acioná-los mais tarde, conforme vai adentrando abaixo daquela camada, para voltar e pousar. O mesmo acontece com nós repetimos a tecnologia interna, porque esses corpos são internos enquanto estão dentro do corpo. Quando eles estão fora da matéria, não é que eles tenham saído, porque eles saem, mas entram dentro dos elementos. É por isso que é dito que é mundos internos. Na verdade, a única coisa que está fora, que sai de um útero, que nasce, é o corpo físico. Os outros sempre permaneceram escondidos, por isso que não se vê. Mas isso foi até a Atlântida. Os Atlantes erraram com os planos abertos, se aproveitaram, o favorecimento dos deuses, das entidades que eram visíveis para aqueles seres, manipularam os deuses, encarceraram, inclusive até lesaram, e não foi mais permitida a espécie humana ter acesso, mas ainda com o adicional dessas cópias de cada evolução que a gente vai chamar de corpos internos, que a gente vai chamar de astral, mental, causal, búdico e átmico. Com o mais residual, mais denso, que é a última etapa, não vai ter algo mais denso que isso, é o fim da linha da matéria, a matéria já está se transformando, mas é micrometricamente, é numa questão subatômica, está mudando, a gente nem percebe de tão sutil que é. Então a matéria vai deixar de existir, mas por enquanto a gente ainda opera, vibra em 7 ideias de ser. Imagine, 7 ideias de ser. Você pode ser um corpo físico, e o é agora. Você é um corpo vital, como qualquer elemental da natureza. Você é um corpo emocional. Você tem muito do animal. Não quer dizer que o animal seja mau, porque emoção é o primeiro movimento antes da ação, senão você não agiria aqui. Você tem que gostar de algo para fazer, e até quando faz contra a vontade, ainda é um adjetivo emocional, que é desgostar. Desgostando ou gostando, você age através da emoção antes da ação, que te motiva a fazer alguma coisa. Você ganha na loteria, você começa a pular. Você não vai pular antes de ganhar. Não há motivos. O pensamento é diretivo. O corpo causal e plano do mesmo nome tem os registros para você lembrar como se comportar mentalmente, emocionalmente, vitalmente e movimentacionalmente como um humano e não como um animal. É o corpo causal que te lembra que você não é mais
o Neandertal, que você não é mais o lemuriano, que você não é mais o animal, que você não é mais o vegetal nem o mineral. Então você se comporta como humano porque um causal tem os registros para te lembrar, que é uma das poucas coisas que a gente não esquece. O humano, de alguma forma, ele vai se comportar como humano em alguma etapa, mesmo sem influência. E depois tem o corpo búdico, que vai te proporcionar, vai te lembrar de buscar o outro, se unir, casar, procriar. Por isso é chamado de amor, é o corpo búdico, crístico. E Atman, aquela sensação de que olhar para o céu, sentir-se em nostalgia de alguma coisa que está em tudo, aquela paz que a gente não sabe por que acontece. Então esses corpos são muito interessantes, mas o corpo astral ele é bem importante como ferramenta de estudo, porque ele pode estudar o corpo físico. Já o corpo causal, ele não vai se interessar muito pelo corpo, ele não tem influência direta. O corpo búdico também não, porque quando ele manda através do Antakarana, que atravessa todos os corpos, como se fosse o tubo de Agartha, que a gente fala muito no esoterismo, que atravessa o globo terrestre de polo a polo, através da coluna vertebral. Ele não se interessa muito a influenciar o corpo, a não ser lembrá-lo que ele é humano. O búdico, quando ele manda amor, se transforma em paixão, que eu gosto de brincar de pai ao chão. É realmente a consciência do pai que se aterra, se não se enterra na matéria. E Atman, que acaba não nos deixando sermos um, porque estamos experimentando a multiplicidade, a dualidade, polaridade. Mas esse corpo astral em específico, parte da alma, ele pode estudar problemas energéticos, até problemas físicos, porque ele consegue ver através. O que é uma quarta dimensão? Largura, altura, espessura. Uma quarta, o que seria? Transposição. Tu vê as 3 dimensões e mais uma adicional, que é o dentro. Você vê além. Já o que seria um corpo mental? Pentadimensional. Ele consegue ver as 3 dimensões euclidianas, a quarta do astral, que é dentro, e também ver fora. Você imagina você estar dentro e fora. Você está dentro do seu carro, ouve um barulho. Você não precisa largar a direção e você já está lá fora também, consertando o defeito. Olha que interessante. São altos conhecimentos que a gente não se detém a ter. Se a gente se conhecesse, não só as partes negativas, que segundo boas línguas, ou sábias línguas, diz que da gente passaríamos 3 dias correndo do que temos guardado e que nem nós mesmos estamos entendendo. Às vezes nem nós reconhecemos o que temos. Mas temos muita coisa bonita, muita coisa interessante, que extrapola e deixa, como se diz no chinelo, qualquer descoberta científica. O homem é o laboratório vivo da divindade. Só lhe falta interesse e sobriedade. Paz reverencial a todos.